seja o nome do Senhor, que como nós cantamos, Ele está aqui bem pertinho, Ele está aqui junto a nós, aleluia. Sinta o Senhor aí pertinho de você, né? Como nós já aprendemos em uma de nossas lives, né? Você pode ver Deus todos os dias, você vê Deus todos os dias. Basta você olhar no espelho, olhar lá dentro, no fundo dos teus olhos. Deus está aí, Deus habita em nós. Por isso nós podemos dizer, eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos juntos mais uma vez, a cada dia que o Senhor nosso Deus nos concede, com seu amor, com sua fidelidade, que se renova a cada manhã. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Aleluia, a fidelidade do Senhor renova-se a cada manhã. Glória ao nome de Jesus Cristo. Que você receba aí no seu coração e sinta a fidelidade de Deus, porque Ele realmente está junto com você. Não importa o que você esteja enfrentando, o Senhor está com você. Creia nisso, né? Nós sabemos que nós nos movemos pela fé. Nós aprendemos, né, na semana passada, a fé sobrenatural, a própria fé segundo Deus. Lembra disso? Você que estava conosco aí semana passada, coloca aí no nosso chat, né, que você estava conosco. Coloca aí se você foi abençoado, se Deus falou com você. E se você ainda não curtiu essa transmissão, curta, compartilha. Não cansamos de repetir, de pedir isso para você, ok? Juntos nós podemos alcançar muito mais. Então curta, compartilhe, ative as notificações se você ainda não ativou, e que você possa também seguir aí as nossas redes sociais no YouTube, canal Jesus TV, Chave de Davi, que você possa também nos seguir lá no Instagram e também no Facebook, ok? Para que nós possamos estar também juntinhos e pertinho, ok? E se você quiser, coloca aí seu pedido de oração. Nós temos aí, eu peço para Fran colocar aí o número, né, o WhatsApp aí da igreja. Caso você que esteja nos assistindo queira mandar uma mensagem pedindo oração ou pedindo informações sobre a nossa igreja. Nós estamos agora com os cultos online e estamos fazendo nossos cultos presenciais, quando tem culto presencial lá na nossa querida igreja aliançada Comunhão e Vida, do pastor Francisco e da pastora Paula, por enquanto, ok? Mas em breve, com a graça e o favor do Altíssimo, porque Ele é fiel e toda a sua palavra se cumpre, nós estaremos no nosso endereço, no nosso novo endereço, com toda essa turbulência, com todos esses abalos do Senhor, né? Deus está nos trazendo para um outro endereço, não só para um outro endereço, mas para um novo tempo também. Aleluia, porque Deus é bom e Deus é fiel em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que nós possamos, como nós aprendemos semana passada, colocar a nossa fé em prática, a nossa fé viva, a nossa fé não igual a dos demônios. Lembra disso que nós aprendemos que existe a fé segundo Deus, que é aquela que Jesus falou, tende fé em Deus. No original ali, tende fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? A fé viva, a fé sobrenatural, a fé que é declarada e que produz fruto. Lembra disso? A fé sem obras é nula, é morta. Então, se nós temos fé, tem que estar no nosso coração ardendo, a firme convicção, a certeza, ainda que não estejamos vendo, ainda que nós ainda estamos esperando, ainda não chegou, mas nós estamos esperando na certeza. Nós não estamos vendo, mas nós estamos convictos.
Então, essa fé viva, essa fé sobrenatural, essa fé que é ativada pelas palavras e frutifica por meio das ações. Então, só relembrando, ok? É um tempo de nós andarmos em fé. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor, né? Então, por que Deus não tem prazer em quem recua da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele nunca vai ter prazer mesmo em gente que não atua, que não anda, que não produz fruto de fé. Ok? Até aí, então, só para relembrar o que nós recebemos semana passada, é para ser praticado todo dia. Todo dia pega a tua sementinha de mostarda, a tua fé, e lance e semeie, porque ela vai agir, ela vai ser efetiva. Ok, meus amados? E hoje eu quero falar a respeito de ainda perseverando em fé nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm perdido a fé. Muitas pessoas têm naufragado na fé. A Bíblia diz que muitos fizeram um naufrágio da fé. Você já viu um naufrágio, né? Tem aquele filme, aquela história, né, que é verídica, do Titanic, né, que sofreu um naufrágio. Que coisa triste. E a Bíblia diz que muitos naufragaram na fé. Naufragaram. Deram de encontro com alguma coisa. No caso do Titanic, ele deu de encontro, né, com um iceberg e afundou, né? E eles achavam que era impossível afundar, né? Mas a Bíblia diz que muitos fizeram um naufrágio da fé. Por quê? Porque não alimentaram a fé, não potencializaram a fé, não declararam a fé, não alimentaram, não fortaleceram a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a pessoa não ouviu foi nada, a pessoa ficou nessa pandemia só ouvindo má notícia, maus rumores e assistindo filmes e novelas e tal. Nada contra assistir filme, mas não pode ficar só nisso. É um entretenimento, ok, tudo bem, faz parte nesse tempo aí, para você não relaxar, para você ter um tempo de lazer, mas não pode ficar só nisso e para a palavra de Deus não tem tempo, senão você vai ficar fraco na fé e pode correr o risco de naufragar na fé. Que isso não aconteça. Quantas pessoas, amados, que nem para assistir a live, nem para se dispor a ser ministrado. A igreja pode não estar funcionando como de costume, mas a igreja de Jesus continua viva e atuante. Continua viva e atuante. Todo esse tempo aí de pandemia, nós não paramos de orar, nós não paramos de adorar, nós não paramos de ler a palavra, de estudar a palavra, nós não paramos de pregar a palavra, nós não paramos de atender o povo, nós não paramos de ser igreja. Então é disso que eu quero estar falando, né? Um pouquinho como ser igreja nesse tempo de pandemia. Sim, ser igreja. Mais do que ir à igreja, mais do que frequentar a igreja, é preciso ser igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus? Você é a igreja? Lá onde você estiver, na sua casa, andando pela rua, estudando, você é a igreja. Nós precisamos ser igreja. Precisamos ser igreja. Então é disso que eu quero falar um pouquinho, faz parte de alimentar a fé, congregar, ser firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor representada pela Igreja de Jesus na terra. Ah, mas muitos não acreditam, muitos acham que não precisa igreja, muitos acham que é besteira congregar. Não é besteira não, faz parte de andar naqueles limites seguros da fé que eu falei semana passada. Eu falei, Deus não aprova fideísmo, Deus aprova a fé viva, e a fé viva
ela anda nos princípios da palavra, não é naquilo que nós achamos. Lembra quando Satanás falou para Jesus, se tu és o filho de Deus? O Senhor tinha acabado de falar para Jesus ali quando ele saiu do Rio Jordão, este é o meu filho amado, aquela voz do céu, né? E o Espírito Santo em forma corpórea de um pombo veio sobre Jesus e ouviu-se do céu, este é meu filho amado, em quem tenho todo prazer. E Satanás então vem tentar. Se tu és mesmo filho amado, pula daqui de cima. Levou, né, Jesus lá no pináculo do templo, nós vimos lá, esse lugar é bem alto, e falou, se joga daqui, não está escrito que aos seus anjos será dado ordem a seu respeito? Então Satanás sempre quer torcer as coisas, mas se Jesus se jogasse dali, amados, ou qualquer pessoa que, baseado nesse texto, se joga de qualquer lugar, porque os anjos vão me sustentar, isso não é fé, Deus não aprova essas coisas. Então a fé, ela nos dá, pelos princípios da palavra, ela nos dá um terreno seguro, ela nos dá um ambiente seguro. Isso é obra de fé, isso é obra viva. Obra viva porque conduz vida. Obra morta porque nós fizemos do jeito que nós achávamos, com a motivação errada, e acabou morrendo. Se Jesus ou qualquer pessoa baseada nesse texto se jogasse ali, Deus não poderia respaldar, não. E assim por diante. Então a nossa fé, ela funciona dentro de princípios. Por isso que nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, se dispor a estudar a Bíblia. Se dispor a estudar. Ok? Porque assim a nossa fé vai ser fortalecida, vai estar fervendo no nosso coração, e quando nós declararmos a nossa palavra, e o nosso coração estará alinhado. Lembra disso? Se houver, né, se não estiver a mesma coisa na nossa palavra e no nosso coração, isso é desagradável a Deus. Então, meus amados, uma das coisas que a palavra de Deus diz é que nós devemos congregar. Nós devemos congregar. Está lá na palavra de Deus, né? Você vai anotando aí, não dá tempo de nós lermos tudo, vamos ler o que der, o máximo. Está lá na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 22 em diante, ele fala que é para nós considerarmos os irmãos. Considera os irmãos, considera a congregação, considera os irmãos, queridos, que vão viver lá no céu para sempre com você. Você sabia que a família da fé é que é a família eterna? É a família da fé. O apóstolo pregou essa semana que Jesus falou, quem são meus irmãos, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? São todos esses aqui que ouvem e praticam a minha palavra. Então a família verdadeira é aquela da fé, é a da fé. Eu sinto muito, mas, por exemplo, eu tenho uma família grande, né? 12 irmãos, muitos sobrinhos e sobrinhas, cunhados, cunhadas, graças a Deus, que Deus abençoe todos, oro sempre por todos. Mas aqueles, ainda que seja irmão, aqueles que não perseverarem na fé, que não tiverem Jesus como Senhor, não estarão na eternidade comigo. Não estarão. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia fala, considere os irmãos, não abandone a congregação, não abandone a congregação. Quantos abandonaram a congregação? Tem texto que diz, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Considere os seus irmãos, você precisa do convívio com os irmãos de fé, para que você seja treinado no amor. E como que nós vamos fazer isso agora com as igrejas, né, temporariamente fechadas? Como que nós vamos fazer isso? Nós estamos fazendo. Agora nós estamos sendo igreja. A Bíblia diz, bem-aventurados os que leem a palavra, bem-aventurados os que ouvem. E nós somos igreja, lendo e ouvindo e principalmente praticando a palavra de Deus pela fé.
Então nós continuamos congregando. Você que está nos assistindo aí, nós estamos congregando. Nós continuamos ativos. Glória a Deus pelo WhatsApp, glória a Deus pelas redes sociais, que tem sido uma bênção do Senhor, né? Para mim, pelo menos, tem sido, né? Agora, se a pessoa usa para o mal, é problema dela, né? Vai prestar conta a Deus. Mas, para nós, tem sido uma bênção. Nós continuamos congregando, nós continuamos conversando com os irmãos por vídeo, por mensagem, ali no grupo. É lógico que não é a mesma coisa de estarmos lá presencialmente, mas é o que nós temos nesse momento. Amados, a igreja primitiva foi perseguida no começo da igreja, passou uma tribulação que a profecia, o Senhor diz, vocês vão passar uma tribulação de 10 dias, mas como um dia, para Deus é como um ano, é como 1000 anos, né? Nós nunca podemos ver ao pé da letra, né? Essa tribulação durou 10 anos, Deus falou 10 dias, a igreja primitiva passou por uma tribulação, perseguição, prisão, morte, açoitamento, espólio dos seus bens, tortura, por 10 anos, diz a palavra de Deus. E a igreja não morreu. A igreja não morreu, porque ela tem um cabeça que cuida dela, que é Jesus Cristo. E lá em Mateus capítulo 16, vai anotando aí os textos, eu não vou ficar abrindo todos, porque senão não dá tempo. Em Mateus capítulo 16, Jesus falou que a igreja dele, nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Amados, se você estudar aí, pesquisar nos lugares de perseguição, nos lugares que ainda hoje existem irmãos nossos, a Bíblia diz, que estão sofrendo tribulação, perseguição, açoite, prisão, espólio dos seus bens. Ainda hoje, quando muita gente, mesmo quando tem igreja, não quer ir, tem países onde nossos irmãos cristãos se reúnem escondido dentro do bueiro, em cemitérios e em lugares escondidos no meio do mato. Por quê? Porque eles querem estar junto com os irmãos. Eles fazem questão de estar juntos. Amados, eles teriam toda a desculpa para não se reunir. Eu vejo, né? Eu já vi, já li, e eu choro de ver os depoimentos, pessoas sendo espancadas, torturadas, e elas voltam a se reunir de novo, elas voltam a se reunir do jeito que dá. A igreja primitiva também se reunia escondido, na casa de um, na casa de outro, escondidos em vários lugares, cavernas, para poder cultuar a Deus junto, para poder ser igreja junto. Ah, mas se Deus sabe da perseguição, eles podiam ficar lá dentro da casa deles, lá e escondidos. Claro que eles lá dentro da casa deles, eles louvavam, eles adoravam. É lógico, assim como os irmãos dos países comunistas hoje, quando eles oram sozinhos, é lógico que Deus ouve, que Deus abençoa. Amados, eles não têm contato e acesso à Bíblia como nós temos. Hoje nós podemos ter várias Bíblias em casa, mas eles não. Mas eles dão um jeito de ser igreja. Amados, não é uma pandemia, não é um isolamento social, amados, que vai nos fazer deixar de ser igreja. Não deixe de ser igreja. Não abandone a congregação, como é costume de alguns. Não abandone a congregação. A palavra de Deus, ela leva isso muito a sério. Nós precisamos manter a nossa koinonia, que é a comunhão. Nós precisamos manter a koinonia, estar junto, estar em harmonia, fazer questão, você que está me ouvindo, talvez que nem desta igreja, né, da chave de Davi, mas tem uma igreja. Ande em comunhão, ande em harmonia e comunhão com a sua igreja.
Comunhão é comer junto, vem da palavra comer junto, comunhão. Aleluia, que coisa linda, né? E nós estamos em comunhão agora, nós estamos comendo juntos, estamos comendo da palavra de Deus, aleluia. Da palavra de Deus, que é o verbo vivo, que é Jesus, que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos ali de forma simbólica, né? Declarando, nós estamos comendo isso aqui, mas nós comemos ao corpo de Jesus, nós bebemos ao sangue de Cristo. Isso é comunhão, mantenha a sua comunhão. Fala sério, responde aí para você, lá aí na sua casa, talvez no seu sofá, ou deitado na sua cama, na sua mesa, ou no seu quintal, não sei onde que você está nesse momento. Mas quando tivemos os cultos presenciais, você fez questão de ir? Você que não é do grupo de risco, você que não está não é idoso e nem é criança, é menos de 12 anos e nem tem nenhuma doença. Você aproveitou? Você aproveitou? Não estou falando para ofender ninguém, não. Deus sabe do meu coração, está patente diante de Deus. Você aproveitou, você fez questão de aproveitar? É lógico, tomando todos os cuidados necessários. Como que está isso no seu coração? Analisa o seu coração. Daquilo que está cheio o coração é o que vai fluir pela boca, é o que vai nortear nossos passos. Você ama a casa do Senhor? Você ama a igreja de Jesus? Como que está isso no seu coração? Reveja aí seus conceitos. O Davi dizia que amava a casa do Senhor. Ele dizia, eu desfaleço de amor nos átrios do meu Deus. Amados, ontem, por exemplo, nós tivemos um tempo de adoração. Nós estabelecemos uma casa para Deus na nossa casa. Você que adorou junto conosco, nós estávamos adorando aqui. Que presença maravilhosa que nós tivemos aqui. Não dava vontade de parar, vontade de mergulhar cada vez mais, aquela doce presença, a maravilhosa presença do nosso amado. Amado, isso é ser igreja, não importa se é presencial, se é online, ou se é de casa em casa, ou se é no meio da rua, não importa onde. Nós somos igreja e devemos fazer questão de estarmos juntos. Fazer questão de estarmos juntos. Como que está isso no seu coração? Será que você pode dizer como o salmista Davi, né? O salmista, rei, profeta, guerreiro Davi, né? Será que você pode dizer como ele? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você pode dizer, eu desfaleço de amor nos átrios do meu Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Esse buscarei aí é eu vou fazer por onde, eu vou lutar, eu vou guerrear. Eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e habitar no seu santo templo. Por quê? Porque no dia da adversidade, todos passamos por adversidade, porque no dia da adversidade, eu que amo a casa do Senhor, Ele vai me acolher no seu pavilhão. Ele vai me acolher no seu pavilhão e vai me guardar da tempestade, do ataque, da tribulação. Que coisa linda! Mas essa é uma promessa para quem ama a casa do Senhor. Para quem ama a casa de Deus, quer seja presencial, quer seja online, quer seja no evangelismo, quer seja de casa em casa, não importa. Ele ama, ele faz questão de ser igreja. Mais do que o espaço físico, é o espaço espiritual dentro de nós. Reveja aí no teu coração, você realmente ama a casa do Senhor? Existem promessas que são restritas para quem ama a casa de Deus, para quem ama a casa do Senhor.
Assim como a Bíblia mostra que Deus abençoa e vai voltar para buscar todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você está se preparando para a vinda do Senhor? Você lembrou hoje que qualquer momento Jesus Cristo pode voltar e nós precisamos estar prontos? Junto com seu corpo, ele vai vir buscar sua noiva. Quem não faz parte da sua noiva, quem não faz parte do seu corpo, não faz questão, não vai poder subir com o Senhor. Não vai poder subir. Então ele diz lá, congregue, não deixe de congregar, não abandone a congregação, tem tradução que diz, como é costume de alguns, e ele fala, porque se voluntariamente pecarmos, depois de havermos conhecido, está lá em Hebreus 10, do 22 em diante, você vai ver isso que eu tô lendo aqui, a Bíblia que está gravada no meu coração. Se voluntariamente pecarmos depois de havermos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado. Resta apenas uma expectação horrível de juízo. Amados, ele junta isso no contexto de deixar de congregar, no contexto de abandonar a congregação e os irmãos. Quando ele fala, considere os irmãos, não deixe de congregar, como é costume de muitos. Sabe por quê? Porque tinha um desentendimento lá com alguém da igreja, parava de congregar. Ah, não aguento olhar para a cara daquele irmão, eu não quero papo com aquele irmão, porque ele é crente, mas ele fez isso, fez aquilo. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, porque o pastor, porque o líder de jovem, porque é o líder de célula. E deixa de considerar o irmão e abandona a congregação, porque se desentendeu com um irmão A, B ou C. Mas o que a igreja tem a ver com isso? O que o pastor tem a ver com isso? Sabia que nós já várias vezes atendemos pessoas no decorrer aí desses 20 anos de Chave de Davi? Ah, pastor, eu amo a igreja, eu sou abençoado, eu fui abençoado, transformado, Deus fala comigo, tem presença de Deus, mas eu estou saindo porque o irmão tal me fez tal coisa. Eu amo vocês, eu amo a igreja, eu amo a palavra, eu amo o louvor, o ensino, eu amo, mas eu vou sair porque o fulano de tal fez tal coisa. Emprestou dinheiro de mim, não pagou, falou mal de mim, falou mal da minha mulher e não sei o quê. O que a igreja, o pastor tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Tanto que Jesus falou, você tem um problema com seu irmão, vai ao outro irmão e fala mal dele. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Você tem um problema com seu irmão, deixa de ir para a igreja, dá um gelo naquele irmão. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Se você tem problema com seu irmão, vai a ele. Tu e ele, secretamente, não precisa ninguém saber. Se o problema é com o irmão A, você vai ao irmão A, não vai no B, C, D, E, F, G, H, I, J, não vai até do B ao Z. Não, você vai no irmão A. Se você está com problema com o irmão A, você vai ao irmão A e resolve, tu e ele. Resolve. E continua congregando. E assim você vai sendo forjado no amor, está escrito na Bíblia. Nós precisamos da convivência com o irmão chato, com o irmão ranzinza, com o irmão mal-humorado, com o irmão que não é muito convertido. Nós precisamos para ser exercitado no amor. E isso é congregando que nós alcançamos. Quantas pessoas que também abandonam a congregação por causa de um erro que ela viu. Elas trocam 10, 15, 20 anos de boa convivência, de aliança, de guerrear junto, de comer junto, de adorar junto.
elas trocam tudo isso por causa de uma ofensa, por causa de um problema mal resolvido, e deixa de congregar. Misericórdia. E assim, amados, ficam à mercê do inimigo, ficam fora da cidade de refúgio. Vamos ver aqui alguns textos, né? Para ninguém dizer que eu não estou lendo a Bíblia, eu vou ler aqui, né? Para não ficar só, não leu ali e tal, né? Então a palavra de Deus, ela fala, como eu acabei de ler lá em Hebreus 10, 24, né? Ele fala, 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está falando de congregar. Não deixando a nossa congregação. Tem tradução que diz não abandone. Tem tradução que diz não deixe de congregar. Não deixando, não é para deixar a congregação, quer seja presencial, quer seja online, quer seja de casa em casa, não importa, não é para deixar. Isso é o terreno que a fé age, é o terreno onde nós estamos protegidos, agindo numa fé viva, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quanto mais que a vinda do Senhor está voltando, está chegando, nós não podemos deixar de congregar, deixar de ser igreja, deixar de estar ligado ao corpo. Salmo 92, verso 12 em diante, ele diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, estão plantados, tem que ter raiz, uma planta precisa de raiz, ok? Estão plantados, aonde? Na casa do Senhor, plantado na casa do Senhor. A minha raiz é ali, a raiz é da onde a árvore é alimentada, meus queridos. É alimentada, a minha raiz é ali. Se a raiz está ali e a árvore quer estar em outro lugar, porque ela foi cortada. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, nos átrios. Como eu falei ontem, nós trouxemos a presença de Deus, os átrios do Senhor. Nós estabelecemos uma morada para o Senhor, adorando, louvando a Deus. Aleluia. E ele promete para aqueles que estão plantados, veja, promessas para quem ama a casa de Deus e faz questão de congregar. Até na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Tem tradução que diz vigorosos. Aleluia. Para quê? Para proclamarem que o Senhor é reto. Ele é a nossa rocha. Nele não há injustiça, louvado seja Deus. Até na velhice darão fruto. Você quer chegar na velhice? Você quer ter uma boa velhice, saudável, viçosa, florescente, vigorosa? Nós precisamos dessa promessa, principalmente nesses dias. Então ame a casa de Deus. Ame a casa de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela mostra que Deus escolheu, né, a sua igreja. Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ter um lugar de refúgio. Eu vou ler alguns textos aqui. Você me acompanhe, por favor, que são tremendos, textos tremendos. Eu estou resumindo bastante aqui, para que nós possamos caminhar aqui nas Escrituras, ok? Que nós possamos estar caminhando dentro das Escrituras, que é o caminho, que é o lugar seguro. Mais do que nunca, nós precisamos nos manter no abrigo do Senhor, no abrigo seguro. E a igreja é um símbolo das cidades de refúgio.
né? Eu coloquei lá no grupo da igreja alguns textos sobre isso que já estava ardendo no meu coração, ok? E eu quero passar aqui com vocês. Nesse tempo de tribulação, nesse tempo de grande perigo, amados, é um perigo de morte, uma mortandade assolando, né? E nós precisamos estar guardados e protegidos, e Deus quer nos guardar e proteger. Nós precisamos fazer a nossa parte. É lógico que Deus é soberano e Ele recolhe quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Nós sabemos disso, que Ele é soberano, mas nós não podemos dar legalidade para o inimigo, e isso é bíblico, ok? Devemos permanecer firme na unidade da fé, com uma fé viva, atuante, congregando, sendo igreja, ok? Sendo igreja. A Bíblia fala que nós precisamos estar com o caminho da cidade de refúgio bem iluminado. Quando Deus mandou estabelecer as cidades de refúgio, Deus falou: ilumine o caminho para a cidade de refúgio, que é o símbolo da igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Nós vamos ver isso aqui, ok? É um tempo de grandes perigos, mas Deus preparou um refúgio para nós. Se nós estivermos nesse refúgio, como Deus prometeu, Ele estará cuidando de nós. Vamos nos apropriar disso. Vamos nos apropriar. Hebreus 2, ele diz assim, do verso 1 em diante: por isto convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Você tem atentado para as coisas que você tem ouvido? Deus já tem avisado para nós. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Não é hora de desviar não, das coisas que Deus tem falado. Fica firme naquilo que Deus falou. E o verso 2 ele diz: pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se descuidarmos, negligenciarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram? Então ele está falando: não negligencie, presta atenção no que você tem ouvido, mais do que nunca, porque senão como que vai escapar? E Deus quer nos dar o escape, Deus já preparou lugar de refúgio para nós. Salmo 32, 7, ele diz assim: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Glória a Deus. Há um lugar de proteção, há um esconderijo para nós, que é em Deus, que é na unidade, que é na unidade da fé, na comunhão com os irmãos. Este é o lugar, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós precisamos correr para esse refúgio. A palavra refúgio é um lugar para onde as pessoas correm no momento de perigo. Então nós precisamos estar refugiados. Não é hora de negligenciar as coisas que tem ouvido, não é hora de abandonar a congregação, não é hora de perder a comunhão, a convivência com os irmãos, ainda que à distância, ainda que seja online, nós precisamos permanecer. Lá em Números 35, vai anotando aí os textos e segue comigo, estamos correndo aqui, mais do que Fórmula 1, ok? Em Números 35, do verso 9 em diante, preste bastante atenção, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador, para que não morra o homicida, antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Serão 6 as cidades que haveis de dar por cidades de refúgio para vós. Estas 6 cidades serão por refúgio aos filhos de Israel, ao estrangeiro e ao peregrino no meio deles, para que se refugie ali todo aquele que tiver matado alguém voluntariamente. Mas, versos 26, presta atenção, as coisas que outrora foram escritas na sombra, no Velho Testamento, para o nosso ensino foram escritas. Presta atenção, tá? Guarde bem isso. A palavra de Deus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, elas de mim testificam. E as Escrituras, nesse tempo ali que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 5, eram as Escrituras do Velho Testamento, tá? Não existia Novo Testamento ainda quando Jesus falou: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. Jesus falou: eu estou lá nas Escrituras. Eu estou nas Escrituras. Jesus falou: vocês examinam, elas testificam de mim, mas vocês não estão me aceitando, né? Era esse o contexto. Então, o verso 26 diz assim: mas se de algum modo sair, se de algum modo, de qualquer modo, por qualquer motivo, você sair dos limites da sua cidade de refúgio. Existiam várias cidades de refúgio, 6, mas havia aquela que era a sua, ok? Se por algum motivo sair dos limites da sua cidade de refúgio, sua significa sua congregação, onde o Senhor te plantou, como nós vimos lá no Salmo. Onde se acolhera, né? Se por algum motivo você sair da sua congregação, da sua cidade de refúgio, onde você foi acolhido. Verso 27. E o vingador do sangue o achar fora, fora dos limites, fora da cidade, fora da congregação. Por isso que ele diz: não saia, não deixe de congregar. É o teu lugar de refúgio. Se o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue. Ou seja, ele vai fazer isso com legalidade. Não será culpado do sangue. Ou seja, terá total legalidade. Ou seja, os sacerdotes e os levitas daquela cidade de refúgio, porque eram os sacerdotes e os levitas que eram responsáveis em cuidar daquelas pessoas lá. Os sacerdotes e os levitas não serão culpados do sangue de quem deixa os limites da sua cidade de refúgio. Está bem claro aqui. Está bem claro aqui no Velho Testamento, na sombra, que é para o nosso ensino, e está reafirmado em Hebreus 10, que nós acabamos de ler. Não deixe de congregar, não abandone a congregação, porque o juízo está acontecendo lá fora. Talvez a pessoa possa dizer assim: ah, mas eu não sou homicida, eu nunca matei ninguém, então isso aí não é para mim. Amados, trazendo para o contexto da salvação, repito, as coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas, são sombra do verdadeiro que é agora. Se na sombra Deus preparou a cidade de refúgio para nós estarmos ali, para o povo estar ali guardado, porque às vezes eles matavam sem querer.
né? Você lê depois os textos ali, você vai ver, a pessoa estava lá rachando lenha lá, e o machado lá saía e acertava alguém e morria. A família daquela pessoa, pela lei do olho por olho, dente por dente, pé por pé, pele por pele, e assim por diante, você vai ler lá, tinha o direito de exercer a vingança na vida daquele que matou, mas a pessoa não fez aquilo porque intencionalmente. Se fosse intencionalmente, era executado mesmo. Talvez a pessoa diga, mas eu não sou homicida, eu nunca matei ninguém, nunca cometi nenhum dolo contra ninguém, né? Não tenho culpa de nada, né? Então isso não é para mim. Você que sabe que existe, né, o homicídio culposo e o doloso, né? Dolo é quando a pessoa premeditou. E culpa, ela tem culpa, foi ela que fez, foi por causa dela, mas ela não premeditou, né? Então, até hoje, na nossa lei, existe essa diferença. Então, aquela pessoa que cometeu o crime, mas não era doloso, o Senhor preparou uma cidade de refúgio para ela correr para lá, e enquanto ela estivesse naquela cidade, a família da vítima não podia executar a vingança de sangue na vida dela. Não podia. Mas se ela saísse, botasse o pé para fora, fosse dar uma voltinha, visitar alguém, o inimigo, né, o vingador do sangue podia matar, e o sacerdote podia estar olhando, o levita podia estar olhando e não ia poder fazer nada. Amados, nós somos as pessoas que foram salvas por Jesus. Agora eu pergunto para você, desde que você se converteu, foi batizado nas águas, você nunca mais pecou? Você nunca mais cometeu nenhum erro? Então a cidade de refúgio não é para aqueles que dolosamente, por escolha, estão amando mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz em João, né? Em João capítulo 3, né? Que ele veio, Deus enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E a Bíblia diz, a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então a pessoa que, mesmo sabendo do mandamento, não matarás, ia lá e matava a pessoa mesmo assim, a família tinha direito de executar a vingança e matar. Mas outros faziam isso sem querer, né? Nós, depois que nós aceitamos Jesus, não significa que nós nunca pecamos, não significa que nós nunca mais demos legalidade para o inimigo, né? Com as nossas atitudes carnais, naturais. Mas nós temos um lugar de refúgio para nós que, mesmo sem querer, mesmo sem premeditar, ainda continuamos errando. Nós precisamos correr para a cidade de refúgio, ficar ali, porque, amados, só hoje talvez você já tenha dado motivo para o inimigo, com legalidade, roubar, matar e destruir. Mas nós estamos protegidos dentro da cidade. E Deus sabe que não é porque nós amamos mais as trevas do que a luz que nós ainda pecamos, mas é por sem premeditar, no caminho. Então, para nós que já estamos em Cristo, para nós podemos estar ali, correr para essa cidade de refúgio. A cidade de refúgio era para todos aqueles que entendiam que tinham cometido algo, entendem que o inimigo teria legalidade para o matar, mas ele não quer isso, então ele corre. E era algo que não era só para o povo de Deus. Veja como é figura mesmo da igreja, casa de oração para todos os povos. Era para os naturais, né, os judeus, e era também para o estrangeiro que estivesse nessa questão também correr
para a cidade de refúgio. Nós somos esses estrangeiros aí. Nós não teríamos direito, mas em Cristo o Senhor permite que nós também corramos para a cidade de refúgio, que é o corpo de Cristo na terra. Ok? Veja que coisa tremenda, são princípios para nós andarmos numa fé segura, para nós andarmos numa fé segura. Então, verso 26, mas se de algum modo, por qualquer motivo, de alguma maneira, sair dos limites da sua congregação, ou seja, da sua cidade de refúgio, onde foi acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da sua cidade de refúgio, e o matar, não será culpado de sangue, não será culpado, teria toda a legalidade. Hoje a igreja é o corpo de Cristo, é o lugar, a cidade de refúgio, para todo aquele que reconhece que é pecador e necessita de salvação. Aleluia. Quando nós aceitamos Jesus, nós falamos, eu reconheço Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, necessito de salvação, e eu reconheço que Jesus é o Salvador, né? Ele é o meu Salvador, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Nessa hora nós estamos correndo para a cidade de refúgio. Aleluia. Lá em Timóteo, capítulo 3, verso 15. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Contudo, se eu demorar, né, o apóstolo Paulo está falando, contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se. Como as pessoas devem comportar-se. Aonde? Na casa de Deus. Ou seja, na congregação, onde ela foi plantada, onde ela foi acolhida. Ele está falando, olha, eu pretendo ir aí alinhar algumas coisas na igreja, mas se eu demorar, eu já estou adiantando as coisas para você, Timóteo, para que você fique ciente de que na igreja de Jesus há uma maneira certa de andar. Não é assim que eu estou na igreja, eu faço o que eu quiser, porque agora eu já confessei Jesus, já estou salvo mesmo eu ando do jeito que eu quiser e não é assim. Ele está dizendo que há uma maneira correta para se andar, como se devem comportar-se na casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. Tem tradução que diz baluarte da verdade, sustentáculo, baluarte da verdade. A verdade está na igreja, a verdade está na casa de Deus. Embora ainda estamos em tratamento, em desenvolvimento, em discipulado, mas a igreja continua sendo a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Está na Bíblia, gente, Novo Testamento. Então não é coisa do Velho Testamento ter um lugar para ser acolhido, guardado, cuidado por levitas e sacerdotes no Velho Testamento, agora no Novo Testamento por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, diáconos e presbíteros, está tudo ali no Novo Testamento. Mudou a forma, a estrutura, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Colossenses 1,18, ele diz assim, que Cristo é a cabeça do corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja não é nada, precisa igreja, não precisa congregar. Se não está na igreja, não está ligado ao cabeça. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, está falando de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Em tudo Jesus Cristo é o Senhor. Em tudo Ele é o cabeça. Em tudo Ele manda e nós obedecemos. Aleluia! Como nós aprendemos na matéria de Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Novamente ele reafirma que a igreja é o corpo de Cristo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês.
ali exercendo o sacerdócio, exercendo o ministério, cuidando, sofrendo, cuidando do povo de Deus. Ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Entendeu, amados? Então não caia nessa conversa que não precisa congregar, que estrutura não presta para nada. Então, como eu falei uma vez, se estrutura não presta para nada, vai morar na rua, então. Vai morar na rua, você vai ver como que estrutura é importante. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas não congregam, consequentemente não levam os filhos para congregar. Os filhos estão crescendo sem aliança, sem convívio com outros crentes, com outras crianças crentes, com outros jovens crentes, com outros adolescentes crentes. A esposa, o marido, sem contato com outras pessoas cristãs. Irmãos, considere seus irmãos. É Bíblia, meus amados. É Bíblia. Ah, mas tem defeito. Ah, mas tem problema. Tem mesmo, mas nós precisamos aprender a exercitar o amor com essas pessoas imperfeitas, que estão ali em aperfeiçoamento. São santos em aperfeiçoamento. É Bíblia. A igreja é o corpo de Cristo. Eu quero ir concluindo. Ok? Ficou bem claro isso? Anotou todas as referências aí? Não caia em conversa à toa. Não fique longe da congregação. Não abandone, não deixe de congregar porque é pandemia, porque não tem culto presencial. Não deixe de congregar. Nós estamos sendo igreja agora. Não saia da cidade de refúgio. Há um perigo, há um inimigo, há uma execução de juízo sendo feita lá fora. Amados, a palavra de Deus diz que muito sangue foi derramado na terra. A própria terra está devolvendo os seus cadáveres, o seu sangue para julgamento. E sempre que isso acontece, tudo isso que nós estamos vendo faz parte. Mas é tempo de nós ficarmos dentro, até que toda a praga passe. Dentro da onde? Dentro da congregação, dentro da comunhão, dentro de estar sendo igreja, sendo corpo de Cristo junto. Fale com seu líder, ligue, telefone, mande mensagem, fale como que você está, ore por eles, ele peça também oração, continua comunhão, não se isole, porque o isolado habitará no deserto. Não saia da cidade de refúgio, pois o vingador do sangue está lá fora esperando para matar com legalidade. Números 35, 26, 27. Não abandone a congregação, a igreja de Jesus Cristo, pois o diabo está à espreita, esperando para te tragar. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, pondere, seja sério com as coisas de Deus, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele não está lá, ele está em derredor, ele está lá fora, igual o vingador do sangue, esperando. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Não dê legalidade, não saia da cidade de refúgio. Não dê, não caia na armadilha do diabo. Às vezes o diabo faz armadilha, a pessoa não vigia, vai lá e põe o pé dentro. Misericórdia. Agora, para concluir, eu vou ler o texto que eu citei desde o começo, tá? Eu vou ler aqui o texto que eu citei desde o começo de Hebreus 10. Vamos ler do verso 21 em diante e que você receba essa palavra no seu coração. Eu estou fazendo a minha parte, como era a parte dos sacerdotes e dos levitas. Dentro da cidade de refúgio, eles tinham obrigação de cuidar daquele povo refugiado lá. Mas se saísse dos limites,
Você escutou aqui, é Bíblia. Eles não podiam fazer mais nada. Não podiam fazer mais nada. Então vamos ver aqui esse mesmo princípio em Hebreus capítulo 10, que eu falei desde o começo, do verso 21 em diante, para nós irmos encerrando, ok? Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que tinha que cuidar do povo na cidade de refúgio? Os sacerdotes e os levitas. Hoje nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, está dizendo verso 21. E consideremos, verso 24 agora, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tem tradução que diz ao amor fraternal, amor da família ágape, família de Deus, ok? Aquela que vai durar para a eternidade. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25. Não abandonando, não deixando a congregação, não deixando de congregar, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Desde aquele tempo já existia alguns, né? Que não estejamos nesse alguns aí nunca, né? Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais, quanto vedes que se aproxima aquele dia. Verso 26, porque se voluntariamente. Por quê, amados? Esse porquê que está ligando o que está falando no texto anterior. É a regra áurea da hermenêutica. A Bíblia pela Bíblia. A Bíblia se interpreta. Um texto interpreta o outro, ok? Não é texto isolado. Não abandona a congregação, como é costume. Quanto mais admoestando uns aos outros, quanto mais vedes que se aproxima aquele dia. Por quê? Então ligou. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado. Amados, ele está dizendo aqui de pecado voluntário, ele está ligando com abandonar a congregação. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Verso 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, ele está falando do Velho Testamento, já tinha complicação, já tinha consequência não obedecer, né? Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor. Isso aqui é Novo Testamento, tá? Tempo da graça. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus. E tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado. Presta atenção nessa parte do sangue aqui. E tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado, e ultrajar ao Espírito da graça. Misericórdia. A pessoa acha que porque está na graça, pode continuar pecando e pecando voluntariamente, mesmo depois de saber a verdade. Ele está vituperando, ultrajando o Espírito da graça. Misericórdia. Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse, minha é o quê? A vingança. O que tinha para fora da cidade? O vingador. Ele diz aqui, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo para ser julgado. Presta atenção, lá no Velho Testamento,
o vingador do sangue derramado ficava lá esperando a pessoa sair para matar com legalidade. Ele está dizendo aqui que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue do Abel. Continua clamando por vingança. Quando nós saímos do lugar de refúgio, quando nós saímos e decaímos da graça de Cristo, nós estamos vituperando, diz o texto, o Espírito da graça e o sacrifício de Jesus Cristo. Se no Velho Testamento já não tinha perdão, e havia condenação, ele diz, quanto mais agora, no Novo Testamento. Então, amados, fica na cidade de refúgio. Honra o cabeça da igreja, que é Jesus. Ele quer você no corpo dele. Ele quer você onde a unção vem na cabeça dele e desce para o corpo, para a igreja de Jesus. Só no corpo de Cristo a unção vai estar nos alcançando. Somente quem está no corpo de Cristo vai receber a unção, Cristos, que vem na cabeça do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo nessa nova casa, nesse novo refúgio, e desce para nós que somos o seu corpo. Aleluia. Receba esta palavra. Se você está afastado da casa de Deus, nos procure, queremos orar por você, reconciliando você ao Senhor. Se você se afastou da fé, retorne. O apóstolo Glauber vai estar orando agora. Deus abençoe.